Vamos ler em Mateus 16. Estou pensando em ler alguns versículos sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. É um tema, a palavra de Deus dá muito destaque à morte do Senhor Jesus Cristo. E esse assunto foi tema do Senhor Jesus com seus discípulos, Mateus 16, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo preocupava-se em falar desse assunto, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição com os discípulos, e ele diz assim, Mateus 16, 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O Senhor Jesus, falando da sua morte e da sua ressurreição e da importância disso, esclarecendo aos seus discípulos. Lucas, no capítulo 9, versículo 30, um outro momento, quando o assunto da morte do Senhor Jesus Cristo também foi tema de uma conversa. Lucas, capítulo 9, versículo 30, um momento quando o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ele foi transfigurado, foi visto a sua glória no seu rosto, nas suas vestes, que brilhava como o sol. Então, Lucas 9, 30, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, Moisés e Elias, dois homens, servos de Deus, que têm a sua vida e ministério no Antigo Testamento, agora, tantos anos depois, aparecem neste mundo, apresentando claramente que a morte não é o fim. Eles estão vivos, estão existindo ainda, e aqui em glória, junto com o Senhor Jesus, e falando da partida do Senhor Jesus Cristo, da morte do Senhor Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Agora alguns versículos na carta que Pedro escreveu, primeira carta de Pedro, versículo 10 e o versículo 11, primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 10, apresentando que os profetas falavam também da morte do Senhor Jesus Cristo. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Esse versículo, Pedro fala que os profetas, ou seja, Isaías, Jeremias, Daniel, tantos outros profetas, eles profetizaram sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que seriam resultado desse sofrimento. Então, a gente percebe nesses três textos como que o assunto da morte do Senhor Jesus Cristo é um assunto que se deu em
tantas vezes o Senhor Jesus fala, aquele versículo de Mateus 16, o Senhor Jesus falou depois daquilo várias vezes com os discípulos, sobre a sua morte e a sua ressurreição, como isso iria acontecer, era necessário que acontecesse. Então o assunto da morte do Senhor Jesus Cristo é algo central na Bíblia, é algo que, da vontade de Deus, que haja em nós o interesse para com esse assunto. Sobre Moisés e Elias, dois homens muito destacados no serviço que eles prestaram, e quando aparecem e quando estão diante do Senhor Jesus Cristo, o assunto que eles tinham não é sobre a lei de Moisés ou sobre aquilo que Elias fez com os profetas de Baal, mas o assunto é sobre a partida do Senhor Jesus Cristo. E isso confere com esse verso de Pedro, que o assunto dos profetas era a morte do Senhor Jesus Cristo. E realmente a morte do Senhor Jesus Cristo foi um ponto, um marco na humanidade, foi uma coisa central na história da humanidade, foi uma coisa central nos planos de Deus para com o ser humano. A morte de Cristo realmente foi uma evidência grandiosa do amor de Deus, foi uma evidência clara do nosso pecado e como precisávamos realmente de um substituto. A morte do Senhor Jesus Cristo é algo realmente grandioso e digno da nossa constante atenção. Nosso momento aqui, estamos lembrando do Senhor Jesus Cristo, tantas coisas para lembrarmos dele, podemos também lembrar da sua morte. Esses dois hinos que cantamos falou da sua morte, da tua morte, ó Salvador. Queremos lembrar, estamos aqui lembrando, agradecidos, essa morte que ele passou, que pôde nos dar acesso a Deus pela sua morte. Amém.